É uma satisfação participar desse importante evento. E algumas coisas que eu vou falar aqui, o Chakra já tinha adiantado um pouco na apresentação dele. Recentemente nós tivemos alguns avanços importantes com relação ao tratamento de diabetes. Primeiro, a gente tem uma quantidade enorme de drogas novas, o Chakra já mostrou uma lista enorme de drogas novas, drogas que estão no berço e que estão quase entrando no mercado. A farmacogenômica, que é uma parte da medicina que vai decidir determinado fármaco para tratar determinada doença em função de características genéticas do indivíduo, tem tido um avanço muito grande recentemente. Isso pode significar uma mudança da capacidade que a gente vai ter de tratar paciente escolhendo a droga em função de características genéticas do indivíduo. Por outro lado, a Organização Mundial de Saúde recentemente fez um pronunciamento, um boletim da OMS, falando que mais do que drogas novas, a gente precisa também melhorar a técnica de adesão às drogas velhas que estão no mercado. A gente sabe que uma grande quantidade dos pacientes não usam a medicação que foi prescrita, por várias razões, e nós também, muitas vezes, não prescrevemos, de acordo com a decisão clínica de manter o paciente bem controlado possível, que é o que a gente chama hoje de inércia terapêutica, que talvez seja um aspecto bastante importante hoje no tratamento do diabetes. A farmacogenômica, ela, na verdade, está trazendo uma descoberta de que vários genes estão envolvidos no transporte de fármacos, mudança de alvo de medicamento, proteínas efetoras, enzimas metabolizantes. Isso seguramente vai dar uma mudada nos próximos anos de que remédio a gente vai escolher para tratar os pacientes. Por outro lado, tem avançado também um novo entendimento da própria fisiopatologia da doença, através desde estudos genéticos, nós estamos descobrindo novos genes, entendendo melhor a doença, e, portanto, entendendo que os medicamentos vão ter que ser utilizados em função de aspectos da fisiopatologia de cada paciente. A própria patogênese do diabetes, hoje a gente já sabe que tem tanto a parte de deficiência quanto a resistência e a insulina, são dois aspectos importantes na fisiopatologia, estão envolvidas por alguma expressão de alguns genes, e a gente já sabe que isso é possível de você tentar modular. Existe uma série enorme de genes que dão suscetibilidade genética ao diabetes do tipo 2. Diabetes, embora essa história da obesidade e do sedentarismo é um fator desencadeante, mas diabetes é uma doença genética, você herdou a incapacidade de responder quando você faz mudanças importantes no estilo de vida, na sua capacidade de secreção de insulina. Então, se tem uma base genética, seguramente a gente pode intervir nisso também. A gente já conhece hoje uma série de organelas e genes relacionados com vários aspectos da fisiologia da célula beta, e isso provavelmente a gente vai conseguir modular alguma coisa. Hoje já tem um entendimento bastante importante, então, da função de cada gene, das vias metabólicas, como é que cada um desses processos metabólicos funcionam e estão alterados no diabetes, e existe a opção de escolher droga em função de características do próprio mecanismo falho. Outro aspecto que tem acontecido é uma quantidade enorme de estudos clínicos de tratamento de diabetes hoje. Isso aqui são estudos registrados no Clinical Trials, ou seja, drogas que estão sendo desenvolvidas nos Estados Unidos como tratamento de doenças, de modo geral. Vocês estão vendo que antidiabetes está perdendo apenas para tratamento de câncer. E se você considerar as drogas envolvidas em complicação de diabetes, somando complicação e tratamento de diabetes, a gente já passa as drogas com tratamento de câncer. Isso mostra que existe um aspecto bastante importante do ponto de vista de estudo clínico, que vem de estudo de bancada, que vem de entender a fisiopatologia da doença e que entender o mecanismo de cada droga. A gente sabe que nos últimos anos houve um aspecto bastante interessante com relação à mudança da visão do tratamento do diabetes para o tratamento baseado em incretinas. Isso por algumas razões. Uma delas foi pela própria diminuição de alguns efeitos colaterais que a gente tinha quando usava sulfa, que era mais hipoglicemia e ganho de peso. Então a gente já tem vários inibidores de PP4 e MP4, que são secretagogues sem esse risco de hipoglicemia, que foi uma evolução em relação à sulfa. Tem outros inibidores de PP4 para entrar no mercado, e também tem um aspecto bastante interessante, que são os agonistas do receptor de GLP-1. A gente começou com o ezenatide, agora está para entrar o ezenatide semanal, o naliglutide, liraglutide, o liraglutide semanal, que é o semaglutide.
albiglutide, já tem o GLP-1 oral, que está sendo desenvolvido com bastante sucesso, publicado no Diabetes Care de março desse ano, um estudo feito no Japão, com resultados muito bons com o intranasal, e o GLP-1 implantável, que o Chakra deu uma prévia dele. Esse GLP-1 injetável, implantável, ele funciona mais ou menos como um implante de anticonceptivo, que o indivíduo implanta no subcutâneo. Isso vai ser feito no consultório, uma técnica não é muito complicada de fazer, uma incisão de 2 milímetros, assim, enfia no subcutâneo aquela droga. Isso vai provavelmente mudar muito o aspecto de aderência ao tratamento, porque o indivíduo não tem como esquecer de ter tomado. Ele vai colocar, troca o primeiro implante com 3 meses, o segundo com 6 meses, depois passa a trocar anualmente o implante. Eu acho que isso talvez, dependendo de quanto vai custar, talvez vai ser um aspecto bastante interessante na evolução do tratamento do diabetes. Aqui só para mostrar o GLP-1 inalável, que também tem tido um resultado bastante interessante com aderência ao tratamento desses pacientes, que não é injetável, né? Você está inalando. Outras drogas, embora a resistência à insulina tenha um aspecto bastante importante na fisiopatologia da doença, depois que apareceram esses grandes efeitos colaterais com a rosiglitazona e foi retirado do mercado, e a pioglitazona com alguns efeitos adversos, embora tenha um papel bastante importante na fisiopatologia, tem outras drogas que estão sendo estudadas, que também são drogas para tentar melhorar a resistência à insulina, que vocês estão percebendo que não está parado as pesquisas nessa área. Um delas é o aliglitazar, que na verdade é um PPAR dual, ele é tanto alfa como beta, ele tem um aspecto importante na diminuição da hemoglobina glicada, assim como uma alteração importante no perfil lipídico. Por quê? Já que ele é um agonista alfa e gama, ele vai melhorar tanto a hiperglicemia quanto vai melhorar a dislipidemia, já que ele é um agonista alfa, como é, por exemplo, um fibrato. Então vai ter como a maioria dos pacientes com diabetes do tipo 2 tem uma dislipidemia típica, que é uma hipertriglicerídea com HDL baixo, talvez essa droga tenha um papel importante nessa situação. Outro aspecto que teve uma evolução muito grande e recente é essa história da inibição da reabsorção tubular de glicose e sódio. Isso vem de uma ideia, primeiro do ponto de vista de fisiopatologia, que essa expressão do SGLT2 está aumentada nos pacientes com diabetes. E você inibindo isso, vai ter uma ideia de aumentar, mudar o TM máximo de absorção de glicose, permitindo então uma glicosúria, e com isso diminuindo a glicemia. Além disso, a própria reabsorção tubular de glicose está associada com produção, como se fosse a neoglicogênese, que a gente sabe 80% dela é hepática, mas você tem 20% da neoglicogênese de ação renal. E essa inibição dessa droga, você vai diminuir também, então, a entrada de glicose na circulação. Então, vai ser um tratamento interessante e está associado também com perda de peso. Se você passa a perder uma quantidade de 50 a 60 gramas de glicose por dia, isso vai ter um impacto importante na perda de peso, que a gente sabe que a maioria das drogas para tratar diabetes hoje está associado com ganho de peso. E a obesidade é um dos fatores de risco do diabetes. Os pacientes engordam com a maioria das drogas utilizadas, como, por exemplo, a sulfa. Então, talvez seja uma opção interessante essas drogas, no sentido de melhorar o controle glicêmico e ajudar o paciente a perder peso, e já foram lançadas, aqui no Brasil foi lançado recentemente uma delas, mas nos Estados Unidos já foi lançado há alguns meses e está tendo, do ponto de vista de prescrição em mercado, a gente percebe que está tendo uma aceitação muito grande. Aqui só para mostrar a quantidade de inibidores de SGLT2 que estão entrando no mercado ou que estão em estudo. Quer dizer, quando você percebe que tem uma quantidade de drogas novas nessa, com várias empresas envolvidas por trás, dá para você ter uma ideia que isso mostrou, provavelmente para as indústrias que vão produzir a droga, que é uma opção que provavelmente vai dar certo no tratamento do diabetes, se você considerar a quantidade de drogas novas que estão sendo estudadas nesse sentido. Outro aspecto interessante no tratamento do diabetes é bloquear a 11-beta-hidroxilase, que é uma enzima envolvida na síntese do cortisol. Então, você está inibindo a síntese de cortisol, com isso você vai controlar tanto a glicemia e controlar também a dislipidemia. Essa droga ela é um enantiômero do ketoconazol e mais seguro e eficaz que o ketoconazol. Ele vai melhorar tanto o controle glicêmico quanto a dislipidemia, particularmente a hipercolesterolemia, aumento de LDL, que também é aumentado nos pacientes nessa situação.
Outra linha de pesquisa bastante interessante, com drogas já sendo testadas, são os ativadores da glicoquinase. A gente sabe que a glicoquinase é aquela enzima, logo após a glicose entrar na célula beta, pelo GLUT2, essa glicoquinase é a primeira enzima que vai metabolizar a glicose, aumentando o ATP, que vai fechar o canal de potássio, despolarizar a membrana, fazer intracálcio para aumentar a secreção de insulina. E se você ativar essa glicoquinase, você está ativando um sensor, que na verdade é intracelular de secreção de insulina. Então, esses ativadores de glicoquinase são drogas potencialmente que poderiam ser utilizadas como tratamento do diabetes. Tem uns problemas como provavelmente hipoglicemia, ganho de peso e está descrito também esteatose hepática. Mas, do ponto de vista de controle glicêmico, ele passa a ter um controle glicêmico interessante, como a gente está percebendo aqui nesse estudo que está analisando a secreção de insulina. Um outro aspecto é inibir a neoglicogênese. A gente sabe que a produção hepática de glicose está muito aumentada no diabetes tipo 2, a hiperglicemia de jejum não tem nada a ver com o mecanismo de secreção de insulina, e sim com resistência hepática à ação da insulina, e você consegue, inibindo a frutose 1,6 bifosfatase, inibir a neoglicogênese, com isso diminui a glicemia de jejum. Diminuindo a glicemia de jejum, você tem um passo bastante importante no controle glicêmico do paciente com diabetes. Se você não controla a glicemia de jejum, fica difícil controlar a pós-prandial. Então, essa visão de tentar inibir a produção hepática de glicose é interessante. O único problema, então você está vendo, percebe nesse gráfico, cai a glicemia de jejum, diminui a produção de glicose, mas ela pode então, aumentar, acumular ácido lático. Isso é um risco de eventualmente uma acidose lática, mas já tem estudo associando inibidor de neoglicogênese com insulina, que obviamente, quando associado, não dá aumento de ácido lático e se controla muito bem a glicemia de jejum. Uma droga que para nós aqui é um pouco novidade ainda, mas nos Estados Unidos já foi lançado, que é o Colizevelan. Na verdade, ele é uma droga que começa como um hipolipemiante, mas a gente sabe que ele tem um papel, altera a composição de sal biliar, inibe a liberação de colicistoquinina, altera a expressão de fator nuclear em hepatócito e vai ter um efeito direto em alguns receptores que estão envolvidos com mecanismo de secreção de insulina. Aqui dá para a gente ver um estudo clínico mostrando que a hemoglobina glicada diminui com esses pacientes, já foi lançado nos Estados Unidos, não diminui muito, diminui ali 0,6, 0,7 de hemoglobina glicada, mas podemos considerar que a carbose diminui 0,4, então quer dizer, são drogas não muito potentes, mas podem se somar no sentido de fazer polifarmácia para tratamento do diabetes do tipo 2. E ele tem uma característica interessante, já que ele está envolvido com a inibição da absorção de sal biliar, e melhora também no perfil lipídico, que a gente sabe que é importante hoje, quando você tem uma visão não só glicocêntrica, mas uma visão mais abrangente do tratamento do diabetes, que é tratar também a dislipidemia. Outra droga que já foi aprovada no mercado americano, mas nós não temos ainda aqui, é a bromocriptina. Essa é uma história meio complicada de entender por que a bromocriptina vai melhorar o controle do diabetes, mas em estudos iniciais de bancada, mostram que melhora a própria estrutura da ilhota. Então, se a gente for analisar do ponto de vista histológico, a ilhota fica mais bem estruturada quando o animal está recebendo a bromocriptina. A dose de bromocriptina que é utilizada não é a dose que a gente usa normalmente para tratar hiperprolactinemia, mas é uma droga menor, dose menor, mas de qualquer modo é um approach novo no tratamento do diabetes. O mecanismo de como que a bromocriptina vai melhorar o controle glicêmico envolve, na verdade, um mecanismo central dopaminérgico e de modulação de secreção de insulina via ação dopaminérgica central. De qualquer modo, também não é um medicamento que diminui muito a hemoglobina glicada, mas pode contribuir para o controle glicêmico. Vocês estão percebendo aqui, nesse estudo publicado no Diabetes Care já há algum tempo, cai a hemoglobina glicada, cai a glicemia de jejum e cai a glicemia pós-prandial. Já tinha falado um pouco sobre resistência à insulina, que tem drogas que estão sendo testadas, mas existe uma série de proteínas envolvidas, como a gente sabe, na história da fisiopatologia da resistência à insulina, e tem várias drogas que estão sendo testadas aqui, desde ativar PGC1-alfa, que é um coativador de transcrição de PPAR, bloquear várias outras enzimas de fosforilação de várias proteínas. Então, existem vários estudos ainda nessa fase iniciais, precoce, mas seguramente a resistência à insulina tem um aspecto importante da fisiopatologia da doença, ficou meio esquecida depois com
com a morte ou com o assassinato da rosiglitazona, mas ficou um pouco esquecida na fisiopatologia da doença, mas a gente não pode esquecer que um bom componente da fisiopatologia do diabetes tipo 2 é a resistência à insulina, e a gente precisaria também tratar essa situação. Várias outras drogas estão entrando, quando se começa a conhecer um pouquinho melhor a fisiopatologia da doença, como uma outra proteína intracelular, que pode estar envolvida também na mecanismo de secreção de insulina. Eu não queria falar de insulina, particularmente no tratamento do diabetes, mas está tendo aqui um renascimento da insulina inalada. Como vocês sabem muito bem, já chegou a ser lançada no mercado, tanto a insulina inalada da Lilly, da Pfizer, da Novo, e foram retiradas do mercado não por não eficácia e nem por efeito colateral, mas por problemas de mercado, por questão do preço, que estava, pelo menos é o que dizem, não foi simplesmente porque o preço ficou muito elevado. Mas uma das inaladas que estavam sendo testadas naquela época, continuaram sendo testadas até agora, que é a insulina inalada da Mankind, que é uma insulina inalada de ação rápida, que tem nome comercial já, que chama Afrisa, e esse mecanismo dessa insulina inalada, pelo fato dela ser por via inalatória, talvez ela tenha um papel na prevenção, inclusive, de Alzheimer, já por isso que estão falando de diabetes tipo 3. Quando se fala de diabetes tipo 3 hoje, o que é diabetes tipo 3? É exatamente a associação, né, de doenças degenerativas, tipo Alzheimer, com diabetes do tipo 2, e essa insulina por via inalatória poderia ajudar a controlar essa situação. A gente sabe que o glucagon está aumentado no diabetes do tipo 2, esse é um dos mecanismos de ação do inibidor do BP4, é diminuir o nível de estímulo de célula alfa, diminuindo o glucagon e, portanto, diminuindo a glicemia de jejum, mas tem drogas específicas. Nós temos hoje antagonistas de receptor de glucagon sendo testados, que, obviamente, também tem um efeito importante na redução, basicamente, da glicemia de jejum, embora diminui também um pouco após prandial, porque sempre que cai de jejum, diminui um pouco o impacto, quanto que ele sobe no estado pós-alimentar. Mas, basicamente, o glucagon tem um efeito importante no aumento da glicemia de jejum por aumentar a produção hepática de glicose, e antagonizar isso poderia ter um papel interessante no tratamento do diabetes. Quando a gente analisa, fazendo uma crítica aqui, drogas tão diferentes do ponto de vista de mecanismo de ação na fisiopatologia, uma doença única, a conclusão que eu chego é que diabetes não é uma doença única. O primeiro aspecto é esse, a gente precisa entender que, obviamente, não sendo uma doença única, não vai ter uma droga sozinha que resolve tudo. Se existisse um remédio para tratar a hiperglicemia, do jeito que a gente tem estatina para tratar LDL, seria fácil. A quantidade de pacientes hoje que se beneficiam com o uso de estatina para diminuir o LDL é impressionante, lógico que pode ter alguns efeitos adversos, mas do ponto de vista estatístico isso é raro, e a gente não tem ainda para tratar diabetes um medicamento que funcione tão bem quanto estatina para tratar a dislipidemia. Isso porque a doença é complexa, existem vários aspectos envolvidos na fisiopatologia dela, e obviamente isso faz com que os alvos terapêuticos também são variáveis. E obviamente isso mostra que monoterapia é difícil tratar diabetes, talvez a farmacogenômica possa explicar qual paciente que vai se beneficiar com melhor droga do que outra. Isso vai complicar muito os guidelines e algoritmos do tratamento de diabetes, porque vai provavelmente exigir que você tenha uma ideia melhor do ponto de vista da background genético de cada indivíduo para escolher qual droga que ele vai se tratar. Uma outra droga envolvida provavelmente aqui também na hiperglicemia, do ponto de vista imunológico, são as interleucinas. A gente tem inibidores de interleucina, como a teacerina, que também está envolvida e já tem estudos clínicos já desse tipo de droga no tratamento do diabetes tipo 2. A GPR40, a agonista GPR40, que é uma outra, esse sistema gênico, essa proteína está envolvida na secreção de insulina para compensar uma resistência hepática à insulina. Então, você utilizar um agonista para esse sistema proteico, que é o responsável para fazer a hipersecreção de insulina frente à resistência à insulina, talvez seja também um jeito de você conseguir melhorar o controle glicêmico do diabetes. Eu estou terminando dizendo que existe hoje diversas opções para tratamento controlar o diabetes, e a gente vai ter que, obviamente, escolher em função de como a gente entende a fisiopatologia da doença. Nos próximos anos, nós vamos ter aqui a farmacogenômica, que talvez venha nortear a escolha, facilitar
qual droga que a gente vai usar para tratar o diabetes. Mas a minha visão aqui como clínico é que dois grupos de drogas vieram para fazer um sucesso, pelo menos nos próximos anos, que são as drogas que estão envolvidas com secreção de insulina, diminuição de glucagon e a glicosúria, indução de glicosúria, que são os inibidores da SGLT2 e os inibidores da DPP4 ou os agonistas de LP1, que são algumas opções para a gente tratar o paciente. A grande vantagem desse tipo de drogas são exatamente porque tem menos efeitos adversos, no sentido de muito baixa incidência de hipoglicemia, sem ganho de peso, drogas bastante seguras e sem titulação de dose, você usa uma dose para todo mundo, a mesma dose, isso facilita bastante o controle do paciente. O que eu não quero discutir, entrar no mérito, é quanto custa. Porque se a gente começar a discutir dinheiro, aí a gente vai prescrever glibenclamida e metformina mesmo e continua desse jeito. Mas, do ponto de vista de... o objetivo aqui era mostrar, pelo menos dar uma noção da quantidade de drogas que tem sendo desenvolvidas para tratar diabetes, para a gente ter uma ideia, foi essa visão que eu tentei dar nessa palestra, e basicamente para tirar uma conclusão que é mais ou menos óbvia, eu acho, que diabetes é uma doença multifatorial e que provavelmente a gente precisa de várias drogas e que nós vamos escolher qual droga para tratar em função de como nós vamos interpretar a genética e a fisiopatologia da doença. Obrigado.